Verificação do funcionamento do amplificador operacional como comparador na prática. A operação do circuito tem como elemento principal a presença do LDR, que é um sensor de luminosidade. A partir do momento em que tenhamos uma luz incidindo sobre esse componente, haverá a alteração da tensão aplicada sobre esse componente. Essa mesma tensão é a tensão aplicada ao terminal 2, que é o terminal inversor do amplificador operacional. Essa tensão, por sua vez, será comparada com a tensão que está aplicada ao terminal não inversor, que nesse caso é igual a 5 volts. O amplificador está alimentado com alimentação simétrica, o que possibilita o valor da tensão de saída excursionar entre mais V de saturação e menos V de saturação. Esses valores irão então permitir com que o LED verde seja ativado na situação de mais V de saturação, caso contrário, com menos V de saturação é o LED vermelho. Ainda nesse circuito foi implementada uma etapa de força constituída pela presença do transistor. O comparador em questão é o comparador inversor. Esse nome é devido ao fato de que a tensão a ser comparada, no caso o V do LDR, estar aplicado ao terminal inversor. E temos uma tensão fixa no terminal não inversor. No caso, a tensão de referência é 5 volts e se a tensão de entrada for menor do que 5 volts, teremos na saída um V de saturação. No caso, se a tensão de entrada for maior que o V de referência, que se dá nessa etapa, o valor de saída será menos V de saturação. A explicação é caracterizada pela presença do transistor, que nesse caso é um NPN, e a sua finalidade é ativar cargas de maior intensidade, configurando-se como uma etapa de força. Isso porque os amplificadores operacionais, eles possuem uma corrente de saída de pequena intensidade, não mais superior do que a 25 mA. Esses 25 mA é possível fazer a alimentação de LEDs, porém, quando se trata de correntes de maior intensidade, isso não é viável. Portanto, a tensão de saída, ao ser um valor positivo, no caso mais V de saturação, irá então polarizar diretamente a junção base-emissor. Consequentemente, haverá a presença de uma corrente na base e, com isso, o transistor entrará na região de saturação. Região de saturação, o transistor opera como chave eletrônica fechada, fazendo com que a carga seja ativada, no caso, o LED laranja de alto brilho. Olá! Essa montagem refere-se ao uso do amplificador operacional, no caso 741, como um comparador inversor, ou seja, sem realimentação, o sinal de entrada está no terminal inversor, enquanto que o sinal que haverá a comparação está no terminal não inversor. Inicialmente, vamos comprovar que esse amplificador está alimentado com alimentação simétrica. No terminal 4, que é esse daqui, nós observamos a tensão de menos 9 volts. Já o terminal 7 do amplificador operacional apresenta a tensão de mais 9 volts. Isso, então, indica a alimentação simétrica. Na etapa seguinte, é interessante nós comentarmos que o sinal de entrada é advindo de um LDR, é um sensor de luminosidade. Quanto mais luz, menor é a resistência, menos luz, maior é a resistência. A operação do circuito ocorre da seguinte maneira: enquanto houver luz incidindo sobre o LDR, haverá uma baixa resistência, consequentemente, uma tensão menor do que 5 volts, conforme pode ser observado no multímetro. Essa tensão menor do que 5 volts irá resultar em uma tensão de saturação positiva. Esse valor é de 7,1 volt.
esse valor é um valor positivo, é a tensão de saturação, que nesse caso está ativando o LED verde, que está polarizado diretamente. Já se houver uma alteração na luminosidade, conforme vai ser feito nesse momento, nós teremos então que a tensão na entrada inversora do amplificador operacional vai ser alterada para um potencial superior a 5 volts. Nesse caso, em torno de 6,4 volts. Se esse potencial é maior do que 5 volts, eu vou ter um menos V de saturação. Esse menos V de saturação é observado por essa medida e pelo acendimento do LED vermelho. Então, o valor que nós temos é de menos 7,8. Esse valor é a saída do V de saturação. Ainda nesse mesmo circuito, houve a inclusão de um transistor, que é um NPN, um BC548, cuja pinagem é o terminal de coletor, base e emissor. Observa-se que no terminal de coletor há um LED, o resistor limitador, e com isso nós observamos que esse componente, o transistor, está operando como chave. No caso, a luminosidade incidindo vai fazer com que haja um mais V de saturação. Esse mais V de saturação, além de ativar o LED verde, ele também é um sinal que vai ativar o terminal de base, então para que ele venha a saturar. E com isso, vada e o LED acende. Caso nós façamos a alteração da luminosidade, haverá então uma alteração na saída e, consequentemente, não há sinal na base. E com isso, o transistor deixa de conduzir e, consequentemente, o LED do terminal de coletor, que é a carga, não vai ser mais aceso. Obrigada, até!